Amém? Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Amém. Pode sentar. Eu só vou desligar isso aqui é o mais barulhento da turma. Rebelde. Gente, hoje eu quero falar de casos de família. Casos de família. E, por sinal, uma família muito complicada. Muito complicada mesmo. Agora, cá entre nós, qual família não tem seus problemas? Todos nós vivenciamos dificuldades quando nós somos família, casal com dificuldades. Você tem dificuldades aí com seus parentes, filhos, com pais, irmãos e irmãos. Paulo falou lá em 2 Timóteo 3 que nos últimos dias os filhos seriam desobedientes a pais e mães. Olha só. Mas nós vemos aqui um caso muito triste. Um caso muito triste. Na família de Isaac. Isaac foi o filho da promessa, filho de Abraão, um dos patriarcas de Israel, e alguém muito importante no contexto bíblico, até por ser o filho de quem ele foi, por ser herdeiro da promessa feita a Abraão, e também por ser o pai de quem ele foi, o pai de Jacó. E de Jacó veio as 12 tribos de Israel, e formou-se o povo de Deus, o povo com o qual Deus tem uma aliança, porque a aliança de Deus não findou-se com Israel. Paulo abordou muito bem isso lá em Romanos, capítulo 9 ao 11. E assim, gente, só que Isaac teve suas falhas. Não foi um pai perfeito. Rebeca teve suas falhas. Não foi uma mãe perfeita. E os filhos deles, Esaú e Jacó, os dois lutaram no ventre da mãe. E quando foi para nascer, Esaú saiu primeiro e Jacó saiu grudado com o calcanhar de Esaú. Então Esaú ficou sendo primogênito. O primogênito. Não sabemos como crescer, não sabemos da educação deles. Mas o que nós sabemos é que havia uma preferência. Havia uma preferência. O Isaac, onde ele errou, o preferido de Isaac era Esaú. Porque Esaú, ele era um caçador, ele gostava do campo. Dava a impressão que era um homem mais rude, mais grosseirão, mais humano. E a Rebeca gostava do Jacó, que era dentro de casa, criar as ovelhinhas, mansinho. Talvez o Esaú tomasse banho todo dia, mas o Jacó já era aquele que cheirava luxo.
Cheirosinho. E o pai gostava do Esaú. Esse aqui é o homem. E a Rebeca gostava do Jacó. Não, esse aqui é sensível, mansinho. E essa coisa de preferência. Não sei se alguém aqui já sofreu com isso na sua família. O pior erro que tem é quando pais dão preferência ao filho em detrimento de outro. Isso é extremamente prejudicial para a família, para o contexto geral da família. Extremamente prejudicial. Porque, amados, todos têm seu valor. Todos têm o seu valor. E essa família já começou errando por causa disso. Mas não dá no dia, Isaac, percebendo a morte se aproximando, ele chamou o Esaú. Agora eu quero que você abra comigo lá em Gênesis 27. Lá no princípio. Pastor, como fica Gênesis? Está lá no princípio. Gênesis 27. Só de fazer a leitura nós já entendemos tudo que aconteceu aqui. Gênesis 27. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e ele disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaac. Até aqui, o Isaac estava fazendo a coisa certa. Ok? Disse-lhe Isaac: já estou velho, não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Mas talvez o Esaú já tinha feito algumas coisas que tinha desapontado Rebeca, certo? Talvez Isaac nem soubesse daquilo que Esaú havia aprontado, como o caso lá, onde ele saiu para caçar, não achou caça nenhuma. Quando ele voltou faminto, o Jacó tinha preparado um guisado vermelho, e aí o Esaú pediu um pouco para o Jacó, e o Jacó, trapaceiro, aproveitador, falou assim: ó, tentou esse guisado só se você me passar a tua primogenitura, o teu direito de primogênito. Não estou nem aí com o primogênito, estou morrendo de fome, me dá esse guisado. Talvez o cheiro do negócio estava muito atraente, e ele venceu ali pela concupiscência da carne, se rendeu e ficou conhecido como Edom, até porque várias coincidências na vida de Esaú fizeram ele ser Edom. O que significa Edom? Vermelho. Assim, ele era ruivo, ok? Ele era ruivo. Aí teve esse caso aí do guisado vermelho, e depois da separação da família, ele foi habitar numa terra vermelha. Ele veio habitar no Paraná, terra vermelha. Foi habitar numa terra vermelha. Aí ficou Edom, vermelho, dando origem ao povo Edomita. Entenderam? Quem já sabia disso? Então, gente, aí veio o povo Edomita, que são o povo de Esaú, que Esaú virou Edom, e Edom é vermelho. Mas o Isaac,
talvez nem soubesse dessa trapaça do Jacó em relação ao Isaac. E o Isaac também casou com duas mulheres fora do contexto de Israel, e isso desapontou a Rebeca. Mas o que eu penso que levou a Rebeca a fazer o que ela fez foi exatamente a preferência dela por Jacó. Acompanhe agora comigo aqui no versículo 5, 27, 5. Gênesis 27, 5. Ora, Rebeca, olha que coisa feia. Ora, Rebeca está ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho Esaú. Estava ouvindo por trás das portas. Estava ouvindo por trás da parede. Que coisa feia. Seja sincero, você já fez isso? Não precisa levantar. Ai. Se for para levantar a mão, será que você teria coragem? Gente, ela ouviu de trás da porta. E olha o que ela fez. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: Vem aqui, rapidinho, vem aqui. Vou ver se vai dizer ao seu irmão Esaú: traga-me uma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, rápido, ouça bem. E faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e me traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então ao seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Gente, olha a atitude de Rebeca. Atitude deplorável. Isso não se faz. Por quê? Ela estava enganando o marido e estava enganando o outro filho. Por causa do Jacó. Por causa do Jacó, ela comprometeu o seu relacionamento tanto com Isaac quanto com Esaú. Imaginemos nós se Isaac tivesse descoberto isso. Coisa feia agir na surdina, nos bastidores, pelas costas. Coisa terrível. Aí olha, o Jacó foi, a primeira instância, ele foi mais sensato que a Rebeca. Versículo 11, acompanha. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é um homem peludo, é rude, é grosseiro, tem um cheiro assim, cavalo forte, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. Em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Gente, olha o Jacó, a primeira instância, sendo sensato. Mas olha a Rebeca de novo. Acompanhe comigo, você que está com a Bíblia, quem está com a Bíblia aqui? Olha o versículo 13. Disse-lhe sua mãe: caia sobre minha maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá, traga-os para. Gente, o resto da história nós conhecemos muito bem. O resto da história nós conhecemos muito bem. Aí o Jacó foi, caiu nessa má influência. Quero fazer uma pergunta para mim e para você, na nossa história de fé: quem está influenciando você? Quem? As influências que você está recebendo são influências boas ou ruins?
que tem de gente querendo nos influenciar, mas não por bem, e sim por mal. Porque para influenciar por bem, já reparou que são pouquíssimos. Afinal de contas, são pouquíssimos aqueles que estão verdadeiramente do seu lado. Aqueles que se manifestam assim, dando a entender que realmente estão preocupados com você. São raros. São raros. Agora, aqueles que você sabe que querem te prejudicar, ou que querem se opor, são muitos. São muitos. Aqueles que te criticam destrutivamente são muitos. Aqueles que não desejam o teu bem são muitos. São muitos. O homem é um ser tendencioso para o mal. E isso é uma triste realidade da vida. Se dentro das famílias isso está acontecendo, você acha que pode contar com todos? Você acha? Não, conte com Deus. E olha, muitas vezes Deus vai usar pessoas que você jamais imaginaria que Deus usaria, mas são essas pessoas que Deus vai usar para te abençoar. E Deus é surpreendente. E muitas vezes aquele que você, não, com aquele eu posso contar até debaixo da água, é aquele que vai te decepcionar. Não sei quem já passou por uma experiência assim. Todos nós. Isso faz parte da vida. Os desapontamentos são reais. Tive um irmão em outro ministério, meu primeiro ministério. Uma vez ele me convidou para comer um churrasco na casa dele. Olha, faz tanto tempo que isso não acontece. Estou abrindo meu coração aqui agora. Está certo que até o ovo está caro, né, gente? Imagina carne. Mas se me chamar para comer, pastor, vem comer uma meia dúzia de zoiudo aqui comigo. Estou dentro. Estou dentro. Vamos comer esse voador, pastor? Ovo frio. Maravilha. O irmão me convidou para comer um churrasco. E até que estava boa a carne, irmãos, estava boa. Não era picanha, mas estava boa a carne. E ele chegou e falou assim para mim: pastor, eu quero dizer uma coisa, senhor. Se todo mundo me abandonar, eu nunca lhe abandonarei. Maravilha. Gente, eu me arrepiei na hora. Sabe? Quase falei em línguas. Mas ficou do meu lado, mas me deu problema. Mas seus flores, mas me deu dor em camisa. Era aquele que eu dava oportunidade para ele pregar, e ele ia batendo. Misericórdia. Misericórdia. E o que a gente vai fazer como pastor? Não sei se vocês já perceberam, eu sou um pastor muito bom e vaidoso. Sou um pastor que tem dificuldade de confrontar as pessoas. E a minha maneira, né, de trazer uma orientação a quem age de forma incoerente é pregando a palavra para que a pessoa possa entender onde está errando e corrigir o seu caminho. Porque, amados, todo ser inteligente que pensa, quando ouve uma orientação, obviamente, se ele for inteligente, ele acata a fim de melhorar como pessoa. Agora, se a pessoa ouve uma palavra de orientação e persiste no erro, o que é isso? É o contrário da inteligência. É o contrário, absolutamente o contrário. Aí a pessoa, em vez de progredir, ela retrocede cada vez mais e vive igual o povo de Israel, dando voltas no deserto. E no final das contas, só 2 vão chegar lá na terra prometida, porque a maioria foi difícil de vir, coração endurecido, rebeldes,
desobedientes, insolentes, insubmissos à liderança. Olha quantos se levantaram lá contra Moisés e Arão. Teve uns que se levantaram contra a liderança de Moisés e Arão, que a terra se abriu e eles foram tragados vivos pela terra. O povo é tendencioso. Agora, gente, quem está nos influenciando? A Rebeca, ela chegou no extremo de dizer: venha sobre mim a maldição, só me obedeça. Onde que uma pessoa vai ser bem-aventurada tendo esse tipo de atitude? Onde que essa pessoa vai ser feliz tendo esse tipo de atitude? Cada um paga pelos seus atos. O Jacó teve que sair fugindo por causa disso, porque de toda aquela enganação, ele enganando lá seu pai, se passando por Esaú. Depois o Isaac descobriu que não era o Esaú, que era o Jacó. Aí o Esaú entrou, com o Isaac preparado lá na presença do Isaac: olha aqui, meu pai trouxe o que o senhor gosta, me abençoe. E o Isaac não tinha mais nenhuma bênção por Esaú, porque o Jacó já tinha tomado tudo, mas apenas uma bênção, meu pai. E o Isaac teve que elaborar um tipo de bênção lá e dizer o seguinte: você vai ser servo do teu irmão. Aí Esaú pensou em matar-se. A hora que ele pensou, na hora que o senhor morrer, Jacó extirpado da face da terra. Aí, gente, o Jacó teve que sair fugitivo, e a Rebeca nunca mais viu o seu filho. Consequência de que queria a bênção para ele a todo custo, sendo que Deus já tinha a bênção para ele. Deus já tinha proferido a ela mesma que o menor seria servido pelo maior, que o segundo seria servido pelo primogênito. Só que ela não entendeu, ela não acabou. Agora, por que o Isaac se transformou num herói? Porque ele chamou os filhos, e mesmo diante das suas falhas, ele fez o que ele tinha que ser feito. Ele chamou corretamente o Esaú: vou te abençoar, porque o princípio é esse, o valor é esse, que está definido por Deus é isso. Então vamos fazer a coisa certa. Agora, amados, muitas vezes nós nos frustramos nas nossas vidas quando nós infringimos aquilo que Deus estabeleceu, porque a fé ela só vai funcionar dentro da coerência. Jamais Deus vai honrar uma fé incoerente. Jamais. Um texto que eu deixo como lição para nós. Abra aí sua Bíblia em 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Preste bem atenção naquilo que eu vou ler. Segunda Coríntios 4. Os versículos 2 ao 4. Paulo escreveu assim: praticamente Paulo, parafraseando aqui o texto, ele parece que está falando para a Rebeca isso aqui. Olha, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. E como tem gente que age assim, na escuridão da noite, no escondidinho,
fazem grupinho ali, conversinha lá. Muito cuidado com esse tipo de coisa, que é balaio de gato. É balaio de gato. Quem age na surdina, quem faz complô, quem faz levante, quem maquina o mal, isso é balaio de gato. Porque Jesus, Ele nos ensina que nós somos do dia. Conosco é tudo às claras. Tem nada escondido não. Escondido nós temos que estar em Cristo Jesus. Mas, o que Paulo está falando aqui? Renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Tudo que a Rebeca fez, Paulo está praticamente aqui criticando. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Então, amados, dentro de uma família extremamente complicada, uma mãe trapaceira, com atitudes deploráveis, um irmão que foi negociando tudo que é princípio, um irmão enganador, suplantador, Jacó, o menos mal, o Isaac, que chamou seus filhos, preocupado com eles, e quis passar a bênção de Deus para eles, diz o texto de Hebreus. Nós, como adultos, pais, nós temos o dever de orientarmos bem os nossos filhos pela palavra de Deus. E isso, amados, desde a tenra infância. Louva a Deus, um casal aqui com neto, desde que família do irmão Wagner, a nossa queridinha ali, o Azar está lá. Criei os meus filhos na igreja, não estão desviados, estão congregando, são crentes. Quando tive que confrontar, confrontei. E sempre vou confrontar, como for preciso. Nunca fui ficar passando mão e jogando para debaixo do tapete eu e filho. Não. Meus filhos não são perfeitos, mas a minha parte eu estou fazendo. Isso é um dever nosso. Isso é um dever. Porque se nós não agirmos assim, nós estamos sendo negligentes. Essa atitude de Rebeca, que se não fosse a obra de Deus na vida do Jacó, ia tudo por água abaixo. Porque onde haveria respaldo de Deus em todas essas atitudes da parte de Rebeca? Ainda bem que Deus interferiu, senão seria uma catástrofe, toda uma família vencida pelo diabo. Nós que amamos os nossos filhos, vamos pela fé trazermos uma palavra de Deus aos corações deles, para que possam verdadeiramente se render e ver a luz. Gente, uma das coisas que eu sinto na minha vida, e nem posso culpar os meus pais, porque os meus pais, eles eram pessoas muito simples, eles vieram lá
dos matos, que nem diziam os antigos, se criaram, né, na lavoura. Meu pai nasceu para lá no Mato Queimado, não sei se alguém conhece aquela região lá de Taiacoca, aqueles lados lá, alguém conhece? Irmão José, irmão, lá dos matos mesmo, gente caipira, gente sertaneja, né? Então, muito simples. E eles vieram para cá, para a cidade, e nós nos formamos uma família aqui. Os meus pais não ensinaram nós nem escovar os dentes. A preocupação que nós temos dos nossos filhos hoje, vai escovar os dentes antes de dormir. Não fizeram isso. Nunca deram uma orientação. O meu pai, ele foi testemunha de Jeová, e em um determinado momento ele se cansou daquele sistema religioso. E o sistema religioso muitas vezes cansa mesmo. Aquela coisa, aquela disputa dentro das igrejas, aquelas vaidades santas, aquelas pessoas arrogantes, soberbas, dando um monte de trabalho. E meu pai acabou se cansando daquele sistema religioso dos testemunhos de Jeová. E se virou, a gente começou a beber e virou um chapéu. E nisso eu era ainda criança, então eu cresci num lar muito atribulado, muitos vícios regiam a nossa vida. Os homens da minha casa, todos beberrões, inclusive eu. Olha que isso, com 12, 13 anos eu já estava experimentando pinga mesmo, coisa terrível, e me tornei um cozidão de primeira qualidade. Letícia lembra muito bem da minha fase crítica, que foi dos 12 até os 24 anos, bebendo e comendo com farinha nas noitadas. Por quê? Porque os meus pais nunca me orientaram, nunca me deram orar para eu chegar em casa. Então eu pousava fora, frequentava muitos lugares de trevas. Só estou aqui porque Deus tem uma obra na minha vida, porque Deus teve misericórdia, igual Deus teve misericórdia de Jacó, porque ele, orientado ali pela mãe dele, gente, uma coisa extremamente fora do contexto da vontade de Deus. E o Jacó teve que sair para o deserto, teve que dormir em travesseiro de pedra, olha, sem perspectiva nenhuma. Ainda bem que Deus se manifestou a ele. Na semana que vem nós vamos tratar sobre o Jacó. Um pastor estará aqui, um outro pastor. Mas Deus teve misericórdia, assim como teve misericórdia da minha vida, e quer ter misericórdia das nossas famílias. Mas, como pais que amamos, vamos agirmos com os nossos filhos, não como Rebeca, mas pela fé, pela vontade de Deus. Porque aí sim, nós ensinando os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Quando eles envelhecerem, eles não vão se desviar. E se desviar, um dia volta, porque tem a palavra no coração. Tem a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia, mas faz o que apraz. Amém, igreja? Espero ter contribuído de alguma maneira com essa palavra. Vamos colocar em pé e vamos orar.